Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na última aula, na última videoaula, nós vimos esse arquivo aqui, nós criamos esse arquivo, onde nós aprendemos a criar listas não ordenadas e listas ordenadas. Assim também, bem como, como a questão dos parâmetros de cada lista. Vamos aproveitar esse arquivo aqui para ganhar um tempo e hoje nós vamos falar sobre a forma da escrita no HTML, né? A questão do parágrafo, a questão do alinhamento, a forma mais correta de fazer, utilizando apenas HTML. Vale ressaltar que as listas, principalmente as listas não ordenadas, a gente utiliza muito essas listas no sentido de criação de menu. Então, o menu no site, a maioria dos menus que são criados, a gente faz uso das listas não ordenadas. Dito isto, vamos para a nossa aula de hoje, que eu vou continuar nesse arquivo aqui, como já havia falado. Eu vou criar 3 quebras de linhas aqui. Eu preparei um texto aqui, utilizei o Google Acadêmico para me localizar um texto para que a gente possa pegar a questão de texto para a gente fazer uma formatação. Eu vou pegar esse primeiro parágrafo aqui, vou colar ele aqui embaixo. Vocês vão observar que quando a gente usa o bloco de notas, fica muito bagunçado. Então, assim, o bloco de notas é mais para a gente aprender os conceitos iniciais mesmo, porque é um sofrimento, né? Então, assim, coloquei os 2 parágrafos ali e eu queria que vocês observassem que eu dei um enter aqui, salvei e atualizei. E quando vocês olharem aqui, ó, um robô não tem o espaço. Por quê? Para a gente conseguir o espaço somente através do BR, né? Então, eu consegui fazer um robô descer, né, separar, mas quando eu colocar o segundo BR é que nós vamos realmente ver a divisão dos 2 textos. Tranquilo? Então, eu teria que ficar fazendo isso aqui para conseguir criar parágrafos, né? Se eu não usar a tag de parágrafos. Então, até então, a gente não tinha aprendido a tag de parágrafo, que nós vamos aprender agora, que é bem simples, é a tag P. Então, eu coloco o início do parágrafo e onde termina o parágrafo fechando o P. Eu vou colocar aqui também no outro parágrafo, dizendo que, fazendo a indicação que isso aqui é um outro parágrafo. E vou finalizar com barra P. Então agora eu tenho 2 parágrafos. Se eu atualizar aqui, vocês vão ver aquele espaço sem o BR. Então o parágrafo ele cria para mim a questão da linha automática, né, quando eu tenho outro parágrafo. Só que aqui nesse caso tem a introdução, né? Eu criei então os meus parágrafos aí e aqui tem uma introdução. A introdução seria um título, né? Então no HTML a gente tem umas tags determinadas para fazer títulos, criação de títulos e subtítulos. Por exemplo, eu tenho um H1 e finalizo o H1. Eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou colar aqui. 3, 4, 5, 6. Então, o H ele vai do H1 até o H6. O que isso significa? Opa! O que isso significa? Que eu posso configurar os meus títulos
de acordo com o grau de importância no HTML. De forma que o título com H1 é o título mais importante do meu site. Então, existe até uma recomendação que a gente faça uso do H1, da tag H1, apenas uma vez no seu site. Porque a questão dos buscadores de conteúdo, quando eles vão fazer busca no seu site, eles vão principalmente no H1 do seu site, para tentar identificar algum conteúdo que você tem. Então, algumas empresas utilizam, né, o H1 de que forma? Colocando a logomarca dela aqui na frente, mostrando que a logomarca é o texto mais importante do site. Mas, só para a gente entender então, aqui tem uma questão de prioridade, de mais importante a menos importante em relação aos títulos. Então, como que vai ficar? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Então eu já tenho isso determinado no HTML. Basta simplesmente a gente usar de acordo com o texto. Então essa é uma facilidade que a gente tem no HTML. Outra coisa que a gente pode observar é que nos dois parágrafos o alinhamento dele ele está sendo à esquerda. Ó. Ele está alinhado à esquerda e foi desconsiderado o alinhamento à direita. Eu posso mudar isso aqui no P. Eu posso colocar uma line e posso pedir para que ele seja alinhado, né, o texto seja alinhado à direita. Então, salvei e atualizei. Olha o que aconteceu. O texto foi alinhado à direita. Se a gente observar aqui, tem uma diferença, né? Um está alinhado à esquerda e o outro à direita. Se eu quisesse alinhar à esquerda, bastava eu colocar no P-Align Left. Esse é o padrão, né? Ele vai voltar como padrão, então eu coloco ele, é opcional, o padrão vai ser sempre alinhado à esquerda. Eu posso também fazer um alinhamento centralizado no meu parágrafo. E posso também utilizar o alinhamento Justify, que será o que? Um alinhamento justificado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente vai estar alinhado. E é o jeito padrão, né, de encontrar um texto normal. Então é muito simples, espero que vocês tenham aprendido a criar parágrafo. Vale lembrar que a gente normalmente, quando vai fazer a formatação de parágrafos, nesse caso aqui, o alinhamento dos parágrafos, a gente faz uso do CSS e padroniza todos os parágrafos. A não ser que tenha um parágrafo específico que você quer de um jeito diferente, então a gente trata ele de um jeito diferente no CSS. Então nós estamos aprendendo que tem como a gente manipular o parágrafo no HTML sem fazer uso do CSS, mas vamos aprender na frente como fazer uso do CSS, que vai facilitar muito a questão da formatação dos parágrafos e de uma série de outras coisas. O CSS vai facilitar a nossa vida. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido então a fazer cabeçalho, né? Padrão de cabeçalho que ele vai do H1 até o H6, onde o H1 é o maior nível de importância. E a gente pode fazer o alinhamento do nosso parágrafo também utilizando o P-Align. Então espero que vocês tenham aprendido. Um forte abraço.